Graça e paz, igreja. Amém? Que Deus seja louvado mais uma vez, né? Essa noite estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o seu nome, para orar junto. E Deus seja louvado pela vida de cada um que está aqui no templo nesta noite, por você que está na sua casa, que não teve a oportunidade de vir, aquele que ainda não se sente seguro para vir até o templo, mas que Deus seja louvado pelas nossas vidas. E nesse momento eu vou convidar você que está aqui no templo, que está em casa, a se colocar de pé, para que a gente possa ler a palavra de Deus que se encontra em Salmos 145. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, né? Você que está na sua casa não está assistindo o culto, você está participando, está cultuando a Deus. Então aproveita esse momento, tá bom? Amém? Todo mundo achou? Salmo 145 diz assim: Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos e eu contarei da tua grandeza. Lembrarão da tua grande bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. O Senhor é bondoso e compassivo. Demora para irar-se, é grande em amor. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Senhor, todas as suas obras te louvarão e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão do teu poder. Que Deus seja louvado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua presença nesta noite, Senhor, para te render glórias, para louvar o teu nome, te adorar, Senhor, bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, Pai, de estarmos reunidos em Ti. Fica conosco, Senhor, que este restante de culto, ó Pai, seja conduzido pelo Espírito Santo, o culto que nós estamos prestando a Ti nesta noite. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda assim de pé, igreja, vamos louvar o Senhor e declarar que a Ele a glória. Tudo é por Ele, tudo é dEle. A Ele a glória. Aleluia, Senhor. Louve o nome do Senhor. Aproveita esse momento de louvor que é seu e de Deus. Que foi separado pra gente, pra mim. Pra nesse momento estar em comunhão com meu Deus, com o nosso Pai. Aleluia, Pai. veio com seu coraçãozinho machucado, se você está sofrendo
pode continuar nesse refrão da Ele a Glória. Todos nós juntos vamos continuar nesse louvor Ele a Glória. Enquanto isso nós vamos orar, falar com o nosso Deus, glorificando o seu nome e orando, pedindo a Ele pelas nossas famílias, pedindo a Ele pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, que daqui mais alguns dias a gente vai estar completando aniversário. Pedindo a Deus pela família do pastor, pelo seu pai, que não se encontra muito bem de saúde. Vamos clamar ao nosso Deus. Que Deus for colocando no seu coração, que você for lembrando lá do seu colega de trabalho que te pediu uma oração e você por um momento ou outro no seu dia esqueceu. Peça a Deus para te lembrar, para que nesse momento você possa clamar ao nosso Deus, aquele Deus que é verdadeiro, que pode resolver tudo, sanar todos os nossos problemas, aquecer os nossos corações. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite. Aleluia, Pai. Pode continuar, Nilson. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, continuamos em Tua presença nesta noite, Senhor. E sabemos a dependência que nós temos de Ti, meu Deus. Mas mesmo assim, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome em meio ao sofrimento, Pai. Ó Deus, em meio às tribulações, mas nós glorificamos o Teu nome, pois nós sabemos que o verdadeiro servo, Pai, glorifica em meio à bonança, em meio à tristeza. Ó Senhor, sê conosco, Pai. Derrama a Tua chuva de bênção sobre as nossas vidas nesta noite. Visita, Deus, a nossa casa. Visita, Deus, o lar de cada um que está aqui no templo nesta noite. Visita aqueles também que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor possa colocar as Suas mãos poderosas. Aqueles, Pai, que estão neste momento em leitos de hospital, que o Senhor possa visitar, levando o seu conforto. Aquelas famílias, Pai, que já tiveram seus entes queridos desenganados, meu Deus. Tem misericórdia, leva o Teu consolo, Pai, o Teu doce consolo. Coloca as Suas mãos, Senhor, sobre aquelas mães que neste momento perderam seus filhos. Ó Deus, neste momento vai e visita, Senhor, os nossos governantes, Pai. Visita o nosso prefeito, o nosso futuro prefeito, Senhor. Ó Senhor, toma conta, Pai, da nossa nação, a nossa cidade, o nosso bairro que tanto necessita de Ti. Capacita-nos, Senhor, para levar o Teu amor e não a religião aos corações e às vidas necessitadas, meu Pai. Tem misericórdia, Deus. Toca nos nossos corações, Senhor. Acorda, Deus, nos desperta, Senhor, para este tempo, que é um tempo de não adormecer, mas é um tempo de acordar, Senhor, e de entender para que o Senhor chamou a cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Guarda, Deus, a nossa igreja. Guarda, Senhor, a vida do pastor, a vida de Maria, das meninas, da sua parentela, dos seus pais. Dá força ao Teu servo, Senhor. Levanta a cada dia, Senhor, para a Tua batalha. A cada dia ele possa lutar, ó Deus, as suas lutas, confiando em Ti. Tem misericórdia, Deus. Visita cada irmão, Senhor, neste momento que está acompanhando, ó Deus, logo mais participando deste culto, ó Deus. Visita o ministério de louvor, ó Deus. Sê conosco, fortalece-nos a cada dia para seguir, ó Deus, guerreando, marchando pelo nosso Deus, pelo nosso Rei, que é o Rei dos exércitos. E é nesse Deus que nós confiamos, Senhor. Fortalece-nos como igreja, Deus. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que estamos passando ainda por um momento de dificuldade, de mudanças. Mas sabemos, Pai, que aqueles que estão em Ti prevalecerão. E eu confio em Ti, meu Deus. E declaro com meu coração tranquilo, com meu coração leve, meu Deus, que eu sei que o Senhor é conosco e que o Senhor nunca nos desamparará, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Fica conosco, continua conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Eu vou pedir nesse momento para a irmã Solange que ela esteja orando pelas famílias em geral aqui da nossa igreja. Pelos pais de família, né? Pelas mães, pelos filhos, por aqueles que estão tomando coragem nesse momento para voltar aos cultos ao templo. Para que Deus esteja fortalecendo, capacitando e direcionando nessa decisão. Amém?
Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Marcos 12, do verso 41 ao 44. Você que está na sua casa neste momento, nos acompanhe também. Pega a sua Bíblia, Marcos 12, 41 ao 44, que diz assim: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, apenas 2, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram as ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que Deus seja louvado. E o Senhor nos fala aqui, né, nessa noite, que a gente ainda está na quinzena da MCA, das mulheres. E nós estamos vivendo, né, o reino de Deus, que é vivendo o reino de Deus. Eu vou até chamar a Neide aqui. Vem, Neide, que ela vai recitar o tema e a divisa. Daqui a pouco, aí já fica aqui do ladinho. E quem vive o reino de Deus não tem como agir de forma diferente dessa viúva aqui, né? Que o nosso Deus cita aqui em Marcos. Ela deu tudo o que ela tinha, tudo que ela tinha, não o que lhe sobrava, né? Ela deu tudo o que estava no seu coração, que é isso que nosso Deus pede cada um de nós. Nosso Deus não quer riqueza, né? Não quer a nossa riqueza, não quer o nosso dinheiro, o que nos sobra, né? O que nos farta. Mas Ele quer aquilo que está no nosso coração e que a gente pode ser fiel no pouco, mesmo com o pouco que a gente tem, a gente pode ajudar o nosso irmão, a gente pode ser fiel nos nossos dízimos, como o nosso Deus nos ensina a cada dia, ser fiel nas nossas ofertas e estar com o nosso coração sensível às causas que o nosso Deus tem colocado em nossos corações. Que Deus seja louvado. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Nesse momento você vai ter a oportunidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Cantor cristão 395. Cristo satisfaz. Vamos ficar de pé, igreja? Mais uma vez? Paz ou vão prazer, por quanto
glória a Deus, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Amém. Pai amado, Pai querido Deus, mais uma vez entramos na Tua doce presença para Te agradecer pelos dízimos e as ofertas apresentados no Teu altar. Que o Senhor possa estar recebendo essa forma de adoração ao Senhor como cheiro suave às Suas narinas. Abençoe cada irmão que segue nessa noite, todos aqueles que contribuíram para a manutenção da Tua obra e aqueles que não puderam, que o Senhor possa estar suprindo cada um conforme a sua necessidade. Desperte em nós cada vez mais o desejo de estar atuando na Tua obra, de estar Te servindo com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos talentos. Que nós possamos estar cada vez mais dispostos a devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado a cada dia. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz e tranquilidade debaixo da Tua santa presença. Abençoe tudo que vai ser dito aqui nessa noite, a palavra que vai ser trazida. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia fala que a Tua palavra não volta vazia e nós cremos nisso. Então prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Nos abençoa, nos dá a noite de paz. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus, né, meus irmãos? Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas, né? Não é algumas não, todas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está com o pastor, né, que vai fazer uma oração e, em seguida, o nosso irmão. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aí na quinzena da MCM, né? E Deus tem tanto nos abençoado com esta quinzena. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, o mensageiro será o nosso irmão Estevão. Convidá-lo a vir aqui. Com Estevão, Portugal, um jovem servo do Senhor Jesus Cristo, que tem tanto abençoado esta igreja, né, com a palavra que sai do coração de Deus ao coração do nosso irmão Estevão e chega até nós. Temos a tranquilidade em saber de que o que será dito será a palavra. E esse deve ser o nosso foco, sempre a palavra, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem tanto nos abençoado. Paulo chegou a expressar que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual. Ó Deus, como é precioso saber de que de todas as bênçãos
a preciosidade que temos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É saber, ó Deus, que estamos aqui passando um tempo e que o Senhor virá e que o Senhor irá nos chamar. Ó Deus, como é bom dormir e acordar pensando no Senhor, pensando, ó Pai, que a Tua palavra ela é verdadeira e que o Senhor há, ó Deus, de vir buscar a Sua igreja, a noiva que tem orado dia e noite, um povo santo, um povo exclusivo. Somente a Ti, ó Pai, é a nossa adoração. Nesta noite, Pai, aqui está o Teu servo, nosso irmão Estevão. Que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco através da instrumentalidade do Teu Filho. Nesta noite, como sempre, Ele é um vaso em Tuas mãos. E temos a tranquilidade, Pai, que sabemos que é o Teu Santo Espírito que capacita o homem quando chega aqui neste lugar. Por mais que o homem pesquise, busque, mas a palavra que chega até nós é direcionada por Ti. Fala, Pai, conosco. Aquilo, Pai, que de fato precisamos tanto ouvir do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, Tua palavra venha como correção. Que a Tua palavra, ó Deus, venha como, ó Deus, bálsamo. Que a Tua palavra venha como mel, ó Deus. Enfim, nós estamos aqui porque queremos ouvir o Senhor falar. Fica conosco, assim é esta a nossa oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Irmão Estevão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu pessoalmente fico grato à MCM dessa igreja, ao pastor, à igreja em si, por nos conceder mais uma oportunidade de fazer aquilo que nos torna, que nos deixa mais felizes, que é falar do Senhor Jesus Cristo. Eu pessoalmente, assim como alguns outros irmãos, a coisa que mais me deixa feliz é falar do Senhor. Não somente em púlpito, em pregações, mas pessoalmente, para aquela pessoa que está precisando, para o amigo, para o vizinho, falar de Jesus é a coisa que me deixa mais feliz em toda a minha vida. Sem mais delongas, pois o horário já está avançando, abram suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, no qual se embasa o tema e divisa da quinzena desta MCM. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do livro de Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 34. Vamos ler esses versos. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto aos vestuários, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto,
Não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu dia, os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de falar um pouco do teu reino, da tua graça e da tua misericórdia, ó Deus, que é abundante em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Espírito Santo, falar por meio da minha pessoa. E que eu não venha falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar. Amados, eu preparei aqui 2 pontos para trabalharmos essa noite a respeito do tema dessa MCM, que é Vivendo o Reino de Deus. E para recapitularmos, vamos ler novamente o verso 33, que é o ponto-chave, né, desta quinzena. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, esse texto que nós lemos, o capítulo 6 de Mateus, é o sermão da montanha, onde Jesus vai passar alguns ensinamentos para os seus seguidores, para os seus discípulos, para a igreja primitiva daquela época, dando alguns direcionamentos, né, alguns incentivos de como proceder em algumas situações. Em versos anteriores, ele vai diferenciar a luz das trevas, vai dizer que nós não devemos servir a 2 senhores, né? Vai dizer como nós devemos orar. E no texto que acabamos de ler, o Senhor vai falar a respeito da ansiedade e do reino de Deus, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o Senhor vem falar por meio de algumas parábolas, como o lírio dos campos e as aves dos céus, porque ele percebia alguns pontos no povo daquela época que estava sendo colocado, né, como o reino de Deus em segundo lugar, segunda opção. As pessoas estavam se preocupando mais com o que vestir, as pessoas estavam se preocupando mais com o que comer ou o que ia ter amanhã para beber, do que com o reino de Deus, com as atividades do reino de Deus em si. De certo que o contexto daquela época já era propício para essa situação. Era um povo que dependia de chuvas esporádicas, de quando o rio ia encher para que eles pudessem fazer as suas plantações. Eles eram um povo que vivia de plantio, não era um povo abundante de riqueza. Então eles se preocupavam com o que iriam comer, com o que iriam vestir, se a colheita estava de acordo com o tempo, com a chuva, com o sol. E então eles acabavam se preocupando mais com estas coisas e deixando as atividades, deixando o reino de Deus propriamente dito em segundo plano. E então Jesus Cristo observa essas situações acontecendo dentro do povo dele, dentro dos seguidores dele, e pontua isso no Sermão da Montanha. E aí ele vai dizer: não andeis ansiosos. Por que andais ansiosos? Se preocupando com o que vão comer amanhã, se preocupando com o que vão vestir amanhã, se preocupando com o que vão beber amanhã. E aí, por meio de parábolas, ele vai comparar se aquele povo eram melhores do que as aves dos céus, ou se eram melhores ou superiores ao lírio do campo. Se nós nos preocupando com o amanhã, poderíamos acrescentar anos de vida às nossas vidas.
poderíamos acrescentar, ou podemos acrescentar algum tempo às nossas vidas se nós nos preocuparmos com o amanhã. Era isso que o Senhor Jesus Cristo queria dizer. E aí ele enfatiza dizendo, homens de pequena fé. Porque mesmo havendo lírios no campo, as aves nos céus, Deus providencia o que eles vão comer, o que eles vão beber. E ele compara, por acaso as aves dos céus ajuntam mantimento em celeiros? O que nós queremos deixar fixado aqui na mente é que a preocupação e o planejamento individual é algo importante, não se deve descartar, ainda mais nós na atualidade que dependemos, né, de um governo com todos os seus direitos. A preocupação sim é importante, mas a ansiedade exacerbada é que vem sendo exortada pelo Senhor Jesus Cristo desde as primícias. É o fato de colocarmos coisas sem valor ou coisas de pequeno valor à frente do reino de Deus, que vem sendo chamado a atenção durante todo o tempo. Colocar atividades circunstanciais à frente do reino de Deus é algo gravíssimo, amados. Porque a nossa função aqui está sendo deturpada. Nós não estamos aqui para fazer coisas grandiosas, nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso propósito como servos do Senhor. Esse é o nosso propósito como reino de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui nessa noite é prioridade. Prioridade. Devemos priorizar o reino de Deus. Devemos priorizar as coisas de Deus. O que é que tem se colocado entre você e o reino de Deus? É a ansiedade? É se preocupando com o que vai comer amanhã, se você vai sobreviver amanhã? E deixando a escola bíblica dominical para depois? Deixando os cultos das quarta-feiras para depois? Deixando para evangelizar depois, porque a sua atividade é mais importante, porque os seus estudos são mais importantes do que o reino de Deus, do que a casa de Deus, do que a obra de Deus. Precisamos entender que o reino de Deus é prioridade, e isso vem sendo falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é prioridade, e precisamos entender e exercer essa obrigação de todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Deus em primeiro lugar. Não fiquem ansiosos. Planejar é importante, mas a ansiedade exacerbada, a ansiedade em um nível muito alto, ela é preocupante. Tanto que o termo em si, ansiedade, é visto por alguns estudiosos na atualidade como o mal do século. O mal do século, superando a depressão e outras doenças, como suicídio. Não andeis ansiosos, amados, com o que vai acontecer amanhã. O passado já passou, virou história. O futuro pertence a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso no verso 34, acompanhe comigo na sua Bíblia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, por que se preocupar com o amanhã? Porque você tem o hoje para ser vivido, você tem o hoje para servir. Amados, precisamos colocar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Às vezes colocamos as coisas urgentes ou as coisas emergentes em primeiro lugar nas nossas listas de tarefa, e as coisas que são importantes como o reino de Deus acabamos esquecendo, acabamos deixando para depois. Hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado.
Trabalhei até 18h59 e na hora de ir pro culto não tô sem ânimo, tô cansado. Não dá. Acabei de vir de um baba, não dá para ir para a igreja, estou cansado. Estudei até tarde. Não dá para levar o Senhor Deus em oração agora. Precisamos entender que o Senhor é prioridade e deve ser considerado como tal em nossas vidas. Salmos 23, verso 1, um dos versos mais lembrados por nós e entendidos, até mesmo quando criança, um dos primeiros a serem aprendidos pelas crianças e sendo recitado durante toda a história cristocêntrica, e todos podem recitar de cor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí eu pergunto a cada um de vocês que está me assistindo e que está aqui no templo, nos acompanhando: que fé é essa que você professa, dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, quando você coloca as coisas inconstantes deste mundo em primeiro lugar? Se você crê que o Senhor Deus não há de deixar nada faltar na sua mesa, não há de deixar nada faltar no seu celeiro, sirva ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, irmão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu posso não ter nada no meu celeiro, eu posso não ter nada na minha geladeira, eu posso não ter nada no meu armário, mas eu vou servir ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai providenciar o alimento, eu sei que o Senhor vai providenciar o mantimento para a minha família, eu sei que o Senhor vai providenciar um trabalho, eu sei que o Senhor vai providenciar emprego, porque Ele é todo-poderoso, Ele provê. E precisamos de fato crer naquilo que nós estamos lendo. Precisamos de fato acreditar nas coisas que cremos, nas coisas que profetizamos na vida dos outros. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, precisamos de fato crer que nada nos faltará. Nada nos faltará. Romanos capítulo 14, verso 17. Uma carta paulina. Paulo vai dizer o seguinte: mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é somente comida ou bebida, amados, mas tenha paz no seu coração, porque o Senhor, Ele provê. A partir do momento que nós colocamos o Senhor como prioridade em nossas vidas, como prioridade nas nossas atividades, na nossa agenda, o Senhor há de prover, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de fato aquilo que nós precisamos. O Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe o desejo mais profundo do seu coração. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor. Coloque de fato o Senhor em primeiro lugar em sua vida, e assim nós vamos viver o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto, prioridade. E o segundo e último ponto, mas não menos importante, é nós como reino de Deus. Nós como reino de Deus. Os discípulos, os fariseus, no caso,
interrogaram a Jesus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Eles interrogaram a Jesus Cristo, perguntando e indagando quando é que viria o reino de Deus, ou se viria de uma forma visível, que a gente pudesse tocar, que a gente pudesse enxergar. E o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta muito importante para aqueles fariseus. Diz assim, Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amados, o reino de Deus está dentro de nós. É no coração do homem que Deus estabelece o seu reino. É no coração do homem que Deus estabelece o seu trono. Precisamos lembrar que nada pode se colocar no trono do Senhor. Nada pode sobrepor o trono do Senhor. Nada pode substituir o trono do Senhor. Mas a pergunta que fica é: quem é que está sentado no trono do seu coração? Quem é que está sentado no trono do seu coração? É a ansiedade? É o medo? É a preocupação do amanhã? Ou é o Senhor Jesus Cristo? Igreja, nós somos o reino de Deus. E a partir do momento que entendemos isso e que colocamos o Senhor Jesus Cristo como primeiro lugar nas nossas vidas, as coisas irão se desenrolando, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai além. Nós precisamos entender que o reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus em nossas vidas. Outro ponto muito importante é quando Jesus Cristo vai nos dar algumas diretrizes no mesmo capítulo. E nessas diretrizes Ele nos ensina como orar. Vocês lembram a oração do Pai Nosso? Onde em muitos ambientes escolares, acadêmicos, é recitado de cor. Mas precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos de fato preparados para ceder as nossas vontades de acordo com a vontade do Senhor? É uma oração muito forte, é um verso muito forte. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade em minha vida, assim na terra como no céu. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida, pastor? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida, irmão Wagner? Qual é, igreja, a vontade do Senhor para a sua vida? E então, quando você entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e entender que a vontade do Senhor deve ser priorizada, deve ser colocada à frente da sua vontade e da minha vontade, aí vamos estar prontos para viver de fato o reino de Deus. A vontade do Senhor deve sobrepor a minha e a sua vontade. Não adianta planejar o que eu quero se o Senhor não está no controle da situação. Porque não é a minha vontade que deve ser feita, mas a vontade de Deus. E é assim que nós oramos durante anos. A vontade do Senhor deve ser prioridade.
E assim vamos de fato viver o reino de Deus. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus, à disposição do reino de Deus. E eu particularmente fugia disso. Eu fugia disso. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim quando eu fosse falar do Senhor, do que as pessoas iam achar de mim quando eu fosse falar do Senhor, quando eu fosse falar de Deus no meu bairro, na minha cidade, na minha rua, para os meus amigos. Eu tinha medo de dizer alguma coisa que fosse diferente do que a palavra de Deus dizia. Até alguns convites, o pastor Jefferson certa vez me convidou para falar do Senhor. E eu com medo recusei. Mas quando eu entendi que é o Senhor que capacita, eu me coloquei à disposição de Deus. Porque é o Senhor quem capacita, amados. É o Senhor que faz a obra. Ele vai capacitar. Ele vai fazer, Ele vai estar com você. Ele vai estar em você, igreja. Então toda aquela timidez que eu tinha, e ainda tenho em parte, foi suprida com o Espírito Santo de Deus. Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, parte B: porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixe as suas vontades de lado e coloque as vontades do Senhor em primeiro lugar. Deixe as suas vontades de lado, amados, para fazer a vontade de Deus. Confie no Senhor. Permaneça na dependência do Senhor. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, sofrendo nas dores ali no monte do Getsêmani. Mateus capítulo 26, verso 42. Ele faz uma oração ao Pai, uma oração bem conhecida pela igreja, mas que fica grifado que ele não quer que a vontade dele, como o Cristo, seja feita, mas que a vontade do Pai seja superior à vontade pessoal dele, porque ele não queria sofrer, ele não queria passar por aquilo, mas ele colocou em primeiro lugar a vontade do Pai. Mateus capítulo 26, verso 42. Pai, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quem sou eu e você, amados, para colocar as nossas próprias necessidades, os nossos próprios planos, as nossas próprias programações à frente daquilo que Deus tem preparado para nós, de dizer que vamos ser ou fazer alguma coisa quando o que Deus tem para nós é muito diferente daquilo que nós pensamos ou que nós sonhamos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são melhores que os meus. Nós precisamos acreditar e confiar no Senhor. Precisamos permanecer na dependência de Deus, para de fato vivermos esse reino. Precisamos ceder à vontade do Senhor, de coração aberto, tranquilo, tendo a consciência de que Cristo está sentado no trono dos nossos corações. Porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando fazemos a vontade do Senhor, estamos de fato vivendo o reino de Deus. Que essa mensagem, que essa reflexão possa estar assim grifada em sua mente, fixada, para que nós possamos de fato viver o reino de Deus. É pregar a palavra de Deus, é ir com o ide e
fica o questionamento: o que é que o Senhor tem preparado para cada um de nós? Qual o seu dom, qual é o seu talento? Porque a nossa função aqui é falar do Senhor. A minha, a sua, a de Nilson, é falar do Senhor. Só precisamos, ó Deus, ó amados irmãos, nos colocar à disposição do Senhor. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Faça uma oração: Senhor, eu entrego as minhas vidas nas tuas mãos. Faça de mim aquilo que o Senhor quer. E Deus vai te usar. Seja na área da música, seja na área da ministração, ou trabalhando com crianças, mas Deus vai te usar, amados. E nós cremos nisso. Convidamos o pastor Jefferson aqui à frente. Ele vai estar se encerrando com uma oração e fazendo a bênção pastoral. Que nessa noite nós possamos ter entendido de fato o que é viver o reino de Deus. Maravilha poder ouvir acerca das coisas de Deus. Se a gente não conseguir memorizar os textos bíblicos, se importe em viver aqueles que você já conseguiu captá-los. Vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava dizendo: encontre o reino de Deus dentro de vocês. Ninguém te conhece, ninguém sabe como está seu coração, sua alma, seus pensamentos. Daí o que Jesus disse. Como é importante a gente encarar essa verdade e de fato falar para nós mesmos: o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus governa a minha vida. O reino de Deus me faz vibrar para odiar o pecado e amar a luz, para odiar as obras da carne e amar as obras da luz. Que Deus, irmãos, cada dia em Cristo Jesus continue falando conosco. Louvamos ao Senhor pela vida do nosso irmão Estevão, Portugal, pela instrumentalidade que tem sido nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É um jovem precioso aos olhos de Deus, aos meus olhos, tenho certeza que aos olhos desta igreja. Irmão Estevão, que Deus continue te usando, meu filho, para pregar a palavra dele aí, aonde você for convidado, vocacionado, né, convocado para isto. Queremos aqui deixar alguns informes aos irmãos. Amanhã é quinta-feira, dia de pequeno grupo multiplicador. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, nossa MCM aí, a bênção. Domingo à noite, o culto às 18 horas, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo nesta noite. Nossa palavra de gratidão a cada um dos amados que se deslocaram do seu lar e vieram aqui cultuar ao Senhor. A você que está em casa, queremos avisá-los, mais uma vez certificá-los de que você pode vir adorar a Deus aqui,
aqui é um lugar seguro, a casa do Senhor. A Igreja Batista Shalom está bem preparada, graças ao Senhor e aos irmãos aqui. Nossa gratidão, de forma especial, nosso irmão Lavinsky, Adilson, que tem muito se preocupado com essa questão. E eu louvo a Deus, porque Deus o levantou para nos ajudar aqui nesta obra, irmão Lavinsky. Tem sido uma bênção no meu ministério. Então venha adorar a Deus aqui conosco, tá certo? Saia da sua casa, pode vir adorar a Deus, porque este ambiente está bem preparado, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, somos gratos, Pai, por tudo. Somos gratos por tua bondade, tua misericórdia. Somos gratos a Deus por cada servo teu aqui. Somos gratos ao Senhor pela vida do nosso irmão Estevão, a instrumentalidade do teu filho. Que o Senhor acrescente a vida dele, ó Pai, muito conhecimento. E que ele continue nessa humildade, nessa dependência do Senhor. Agora, Pai, no nome de Jesus, continua abençoando a nossa MCM, toda a programação, o encerramento no domingo. Pai, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos todos os enfermos. E aqui, Pai, eu oro pela vida do meu pai, pela restauração dele. Ó Deus, por todas as questões que ele tem enfrentado nesses dias. É o teu servo, é o teu filho, e nós dependemos do Senhor. E o Senhor faz conosco aquilo que o Senhor deseja. Por isso, Pai, nós estamos descansando no Senhor. Apresenta ao Senhor a vida também do nosso irmão Gregório. Seja com teu servo, sustenta. Faz a tua vontade cada dia sobre a vida do teu filho. Continua abençoando esta igreja, encorajando os teus servos, animando-os a continuar, ó Deus, apregoando a tua palavra. Assim, Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. E que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam realidade com todos. Amém. E graças a Deus.